Que coisa é l'Angola hoje? O que é Angola hoje? Depois de 30 anos de guerra, de muito sangue, Angola hoje recolhe com alegria. Aliás, é bíblico. A Bíblia diz que quem semeia com lágrimas recolhe com alegria. Na Universidade Italiana vive-se a história de Angola, Negrita, Gingambande, Ngolambande e as descobertas portuguesas. Angola promove a história e a cultura no país. O saber não pesa nem ocupa espaço. Conheça mais um bocadinho da história de Angola. 400 anos depois da morte de Negrita, Gingambande, Ngolambande e das descobertas portuguesas, na Universidade Italiana Roma III, com saudades, vivem a antiga história de Angola e dos seus protagonistas. Os Jagas. Segundo quanto conta Padre Cavazzi no livro Congo e Angola, escrito por Padre Graciano Sagardo, diz que a exata origem dos Jagas é todavia desconhecida. Para saber mais sobre esta misteriosa povoação, deve-se pesquisar nos movimentos das povoações nômadas provenientes do centro de África, no século XV a século XVI. Os Jagas, segundo quanto afirma Antônio Pigafetta, situavam-se às margens do Lago Vitória. Sendo uma povoação nômada, não eram constituídos por um reino, nem estavam submetidos a um único soberano. Da Abissínia, antigo nome da atual Etiópia, desciam percorrendo por toda a África, deixando marcas de sangue por onde passavam. Tinham a garantia da vitória em todas as batalhas entravadas. Para os conquistadores ocidentais, esta povoação era considerada o terror da morte. Os Jagas faziam guerra principalmente para capturar presos que depois os comiam. Era um costume untarem-se os próprios corpos com uma pomada para eles sagrada, chamada magiansamba, feita com restos mortais do corpo de uma criança pisada no pilau ainda em vida, até estar reduzida em papa. O sucesso das vitórias nas batalhas por eles conquistadas não devia-se somente ao terror que incumbia aos maus augurados, nem à prática do canibalismo, mas devia-se também pelo facto que os Jagas não cresciam os próprios filhos, as mulheres grávidas e os bebês eram repudiados. Desta forma, eram livres de retirar-se para outras conquistas sem correr o risco de ter que transportar bebês ou mulheres grávidas que, num certo modo, seriam somente um problema para a sobrevivência do grupo. Durante os rituais dos funerais dos próprios caros, praticavam grandes hecatombes, isto é, rituais sacrificados. Ngolambande, Nzingambande, 2 irmãos, 2 rivais. Em 1581, no reino do Congo e Angola, havia um reino chamado Reino do Ndongo e Matamba, que pagava tributo ao rei do Congo, Maiampui. O reino do Ndongo e de Matamba estendiam-se no território do Bengo ao Dande, cujo nome era Njingambande Ngola Kiluange, 8º rei de Matamba. Sua esposa era Kengela Kakombe. Este rei teve 5 filhos, mas entre todas a sua preferida era Njinga. Ao seu nascimento, o rei mandou chamar os grandes mágicos, curandeiros, para que predissessem o futuro da criança. A resposta foi que ela um dia iria ser uma rainha, sucessora ao trono do pai. O rei decidiu então proteger Njinga de todos os perigos para que tudo corresse bem até o momento predito, dando-lhe uma educação digna ao seu nível. O facto gerou inveja e logo a seguir transformou-se em ódio num dos filhos do rei. Ngolambande não podia suportar a ideia que Njinga um dia pudesse ser a sucessora ao pai, lugar que ele pensava merecer por direito pelo facto de ser o primogênito.
Os anos passaram e o rei, sendo já velhinho, queria oficializar a sua sucessora Ginga. No entanto, a frustração e o ódio de Ngolambande cresciam sem medida. Infelizmente, o rei veio a morrer antes de ter anunciado quem fosse o seu sucessor. O irmão da Ginga, Ngolambande, pretendeu assim que fosse respeitada a tradição e reclamou para si o direito de sucessor ao trono. À morte do pai, Ngolambande decidiu vingar-se e mandou chamar as 3 irmãs e mutilou-as os genitais para que não pudessem procriar. Com este gesto, estava seguro de as ter submetido a ele, impedindo assim o nascimento de qualquer outro rival. Gingambande e as outras irmãs, a Kiambo e a Funge, começaram a odiar profundamente o irmão, mas Ginga fingia ser obediente e submetida a ele. Não obstante, o irmão lhe tivesse dado o papel de sua embaixadora para tratar das relações políticas com os conquistadores portugueses, esperando assim de placar a fúria de Ginga e das outras irmãs. Ginga havia já bem na mente o dia e a hora da sua vingança. Foi durante as suas viagens para cumprir com a sua tarefa de embaixadora que ela punha em prática o seu plano. Às escondidas, foi organizando o seu exército. Ciente do poder e da força de seu irmão, Ngolambande, Ginga tomou a decisão mais drástica que poderia tomar naquelas condições. Para combater contra o irmão, podia unicamente contar com a força brutal e feroz dos temíveis Jagas. Uma vez que sentia-se segura da força que possedia, com o apoio dos Jagas, Ginga decidiu que tinha chegado o momento de vingar-se. Com o seu terrível exército de caníbais, derrotou o irmão, fazendo-o fugir. Ginga pretendeu assim o trono do pai, conquistou o reino da Matamba, próprio como havia previsto os magos no dia do seu nascimento. O ódio que Ginga sentia pelo irmão não era somente a causa da violenta esterilização genital a qual o irmão a submeteu, mas deve-se também pelo facto que ela tinha consciência que o irmão lhe tivera usurpado o título de rainha, sabendo ser a predestinada à sucessão ao trono do pai. Para Ginga, não era suficiente ter conquistado o trono que lhe era de direito. Ela sabia que somente com a morte do irmão poderia impor estabilidade no seu reino. Perseguiu o irmão fugitivo, matou-o com veneno, mesmo assim não estava satisfeita. Para acabar com a sua sede de vingança, com uma hábil estratégia, conseguiu capturar o primogênito do seu irmão e com um machado abriu o peito do menino, arrancou-lhe o coração ainda vivo e pulsante, levou à boca e o comeu. Ginga e as irmãs esterilizadas com violência não puderam ter filhos. Carregadas de ódio e de rancor, Ginga mereceu o apelativo de Rainha Canibal. O paradoxo do comportamento racial da sociedade dos brancos em África. A tradução da palavra santo. A palavra santo, ou santos em plural, na língua hebraica, estava a significar separados, ou melhor, apartados. Assim sendo, pode-se dizer que separados é igual a apartados e apartados é igual a santos. Isso quer dizer então que toda aquela ação barbárica, discriminatória, fascista e racista que a sociedade branca teve ao longo dos séculos para com os negros em África, como por exemplo a segregação, os guetos, o apartheid na África do Sul e em Namíbia, estava a significar que aquele regime, adotando tais atitudes, estava de um certo modo santificando o povo africano, o negro. E conforme o espírito e o caráter de um santo, o povo africano, o negro, foi denegrido, extremamente humilhado, defraudado de tudo e, enfim, foi crucificado.
Mas não obstante tudo, ele é paciente, suporta e sempre suportou tudo com grande dignidade, próprio como fazem os santos. Com isto dito, queria simplesmente definir o significado do caráter do negro, o caráter de um santo. A época representada aqui era entre 1482, a chegada dos primeiros colonos, os primeiros brancos, em África, e 1600 ou 1700. Este é mais ou menos o período em que está representado. Por que eu falo do período em que está representado? Porque da forma como ele está vestido e como ele está concentrado nesta leitura. O que eu acho de tanto significativo nessa estátua? Nós vamos ver que ele tem trajes, ele está vestido de um casaco que é típico da era renascimental na Europa. É um casaco que usavam geralmente os colonos naquela época. E quem podia também usar estes casacos nos reinos de Congo e África eram os patrícios, eram os chamados assimilados. Os assimilados eram aqueles patrícios, aqueles negros que tinham uma mínima instrução. Eles eram batizados primeiro e adquiriam nomes europeus, e então eles podiam já com o nome do europeu e com o facto que eram batizados, podiam aprender a ler. E sendo assim, eles eram usados para fazer algumas menções ou estar mais próximo daquilo que eram os patrões, os colonos. Geralmente, quem tinha esse tipo de posição, de poder ser batizado, de poder ser evangelizado e de saber ler e escrever, eram geralmente os patrícios que faziam parte da corte do reino de Congo. Este modo de vestir, por exemplo, ou melhor, imitar a forma de vestir dos colonos, significava também, num certo modo, significava um domínio psicológico. Porque um patrício, um indígena, vestido de trajes colonial, criava em si uma ideia de assimilar ou de ser parecido àquilo que eram, portanto, os colonos, quer dizer, diminuir um pouco a própria negritude, estar um pouco mais próximo daquilo que é a mente, o modo de pensar, o modo de vestir, o modo de ser dos ocidentais. E esta forma era somente um modo em que os colonos tinham vantagem, ia só a vantagem dos colonos, porque eles dominavam a mente dos indígenas, vestindo, alfabetizando-os, dando condições parecidas, que era somente um engano, de facto não tinham condições parecidas. Era um domínio também esta forma de fazer parecer que fossem ocidentais.